Você sabe se a folha do seu órgão público calcula corretamente o salário proporcional dos servidores admitidos em meses com 28, 29 ou 31 dias? Eu sou o Eduardo, sócio da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós trataremos de uma questão muito habitual nos municípios, que é a parametrização da folha de salários. Muitos entendem que o divisor 30 deve ser usado para todas as situações. E hoje eu pretendo explicar aqui o que diz a CLT e os problemas e consequências de onde acontece esse erro. Então nós trataremos desse assunto para evitar que os problemas ocorram. Eu sou Eduardo Franco da Silva, sócio-diretor de GEPAM e especialista em gestão pública municipal. Nosso assunto está baseado no artigo 64 da CLT e hoje nós trataremos dessa questão, que é o cálculo dos salários errados nos meses com 28 ou 31 dias, ou 29 dias também para o ano bissexto. Então, muitos sistemas da Folha calculam os salários proporcionais errados, porque compreendem que a metodologia ela deve ser idêntica em todas as situações. Para isso, parametrizo de uma única maneira, usando o divisor por 30 dias. E hoje o que nós pretendemos aqui é mostrar exatamente onde está esse erro e como corrigir. Para os empregados seletistas, o salário deve ser calculado sempre com base em 30 dias, quando eles trabalham o mês inteiro, por óbvio. Isso é o que é aplicado no dia a dia aí das suas rotinas de folha de pagamento e controle de salário de servidores. Tá? E principalmente, agora, no caso de admissão, demissão ou afastamento, deve ser utilizado o número exato de dias do mês. Então, exceto os empregados que recebem por hora, porque daí o cálculo será feito com base no número de horas trabalhadas. No caso dos demais servidores, aplica-se a regra de dias trabalhados, sejam nos dias com 28 dias, utiliza-se o divisor 28. No ano bissexto, se o servidor for admitido neste mês, será utilizado o divisor 29 dias, e nos demais meses com 31 dias, o salário deverá ser calculado proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados nesses meses. Quer dizer que, se o servidor for admitido no dia 30 de março, ele terá direito a 2 dias de salários, e não apenas um dia, como a maioria dos órgãos costumam aplicar, em função dessa parametrização única no divisor de 30. Compreenderam? E o ajuste incorreto, que é um erro, equívoco, melhor dizendo, que nós detectamos nas folhas de pagamento, faz com que isso afete a folha de pagamento. Quer dizer que, se não for ajustada corretamente para meses com números diferentes de dias, resulta em erros no pagamento do servidor. É o mesmo que dividir, por exemplo, o salário por 30 ao invés de 31 em um mês mais longo, significa pagar menos do que o devido. Isso é um exemplo que eu recomendo que vocês façam aí. Peguem um salário hipotético, um valor hipotético, experimente pegar aí um mês com essas características e façam o cálculo usando o método que vocês estão acostumados e tentem fazer pelo método correto. Vocês perceberão que vocês encontrarão valores diferentes nessa metodologia. Tá? Então, por isso que é importante, vocês estão ouvindo aqui, nós apresentarmos isso para vocês com tom de alerta, até para vocês repensarem a rotina e alterarem, mas
eu sempre eu gosto de enfatizar, além da conferência, correção e tudo mais, o importante é vocês fazerem os cálculos também e compreenderem. Porque jogando no sistema é muito simples, o sistema calcula automático e por vezes vocês acabam nem ficando sabendo como é que aquilo foi realizado. Então, a, a realização do cálculo de forma manual, ela facilita vocês compreenderem o que está sendo colocado e gerado na folha de pagamento. É o caso de um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, um exemplo bem simples. Um servidor admitido em fevereiro no dia 12. Então, ele trabalhando a partir do dia 12, sem nenhuma falta, até o final deste mês, que neste ano teve 28 dias, dá 17 dias trabalhados. E essa é a lógica que nós estamos aqui repassando para vocês. É pegar o salário, dividir por 28 e multiplicar por 17. Vejam só, este servidor hipotético aqui que nós trouxemos para esse exemplo, ele receberia R$ 1.183,93. Esse é o valor correto que ele deveria ter recebido. Embora, numa metodologia de vocês, eu falo vocês porque a maioria dos órgãos que eu tenho visitado e pedido para analisar essas situações, eu tenho notado essa questão aqui que eu coloco na parte final do primeiro parágrafo. Toda parametrização é feita por 30 dias. Nesse exemplo hipotético que eu trouxe, a prefeitura calcularia aí 19 dias de trabalho para ele. Mas ele trabalhou só 17. Então vejam só, nesse caso, a prefeitura pagaria R$ 1.235. Vou voltar aqui o slide anterior só para vocês lembrarem. Qual que é o valor correto? Seria R$ 1.183,93. Porém, ao utilizar um divisor que não corresponde ao mês de fevereiro, vocês acabam colocando 2 dias a mais para ele de salário, que não é o correto. Percebam aí como já dá uma diferença? Tá? Eu coloquei acima também um cálculo num mês com 31 dias. Vejam só que dá até mais, porque daí, lógico, dá mais dias trabalhados. Mas, enfim, aqui, essa diferença entre o 1.235 e esse 1.183,93 ilustra exatamente o que acontece na maioria dos órgãos públicos. São raras exceções em que eu percebo que a parametrização é correta. Ou seja, na maioria, infelizmente, o equívoco é praticado. E para garantir essa correta realização dos cálculos, o que nós trouxemos de recomendação principalmente é assegurar que o sistema de folha esteja configurado corretamente para lidar com essas variações dos dias do mês. Eu aproveito aqui para acrescentar que essa parametrização ela não envolve apenas o cálculo adicional, ela envolve muitas outras questões de extrema importância. Cito aqui, por exemplo, a incidência de encargos previdenciários, a incidência de fundo de garantia, a incidência na base de cálculo do imposto de renda, e por aí vai. Nós temos inúmeras situações de folha em que a ausência de uma parametrização adequada, ela traz prejuízo para o servidor ou traz consequências financeiras negativas para a prefeitura. Porque tanto a prefeitura pode pagar errado um servidor e aí gerar um passivo para depois compensar futuramente, da mesma forma que a parametrização errada pode trazer um prejuízo financeiro, fazendo com que a prefeitura pague um encargo além daquele que deve. Tá? Mas o inverso não está errado também, nós citarmos aqui
que a prefeitura pode, de repente, parametrizar errado uma incidência de encargos e, no final das contas, estar sonegando o pagamento de um tributo que deveria, que tem incidência sobre o salário do servidor e não está pagando também. Então, é muito importante que a ferramenta esteja bem configurada, bem ajustada, para que faça não só o cálculo desse, que é o nosso assunto de hoje aqui, que é o salário proporcional na admissão, mas também proporciona uma segurança no cálculo das incidências de encargos trabalhistas e previdenciários sobre o salário dos servidores. Tá legal, pessoal? É uma boa dica. Eu espero que vocês estejam aplicando isso aí no dia a dia de vocês. Eu trago uma jurisprudência aqui para vocês também, até para vocês não... A gente fala da CLT, mas em geral a jurisprudência trabalhista ela reforça sempre esse dispositivo e assegura aí, dá essa segurança para vocês, essa garantia, tal, que para ter mais bases, né, para aplicar essa metodologia sem nenhuma preocupação. Quanto às consequências jurídicas, você pode dar apontamento do Tribunal de Contas, pode gerar ação trabalhista, prejuízo financeiro para a prefeitura. Então tem várias consequências que o pagamento errado pode trazer. Financeiras, a questão financeira pode dar divergência em auditorias, aí gera os apontamentos. Enfim, se o município é seletista, né, conforme é o grupo de servidores que nós estamos tratando aqui hoje, pode ter uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho também, isso aí pode ser detectado. E aí, de repente, eles buscarem aí algum período para trás para ver quantas situações idênticas aconteceram também e apurar aí eventuais prejuízos de servidores, né, para restituição, até indenização, sem contar que há uma desobediência à legislação trabalhista, que e não afasta aí, no caso, alguma ação também, uma multa pelo Ministério Público do Trabalho por desobedecer a questão trabalhista, além de ter que indenizar o servidor por eventual prejuízo no pagamento dos salários. Então estejam sempre atentos à configuração do software de folha de pagamento. Seja ele feito pela empresa, porque daí vocês têm o direito aí de pedir, né, de solicitar para a empresa, para que ela disponibilize essa ferramenta de forma adequada e compatibilizada com compatível, né, com todas essas questões, porque se não for dessa maneira, esses ajustes serão feitos pelos servidores que operam o sistema, aqueles agentes públicos que atuam lá na repartição, diretamente na folha de pagamento, ali na área de pessoal, então não tem como fugir, tá? Então o primeiro passo é sempre, já que tem uma ferramenta, um software, é tentar obter a disponibilização de um facilitador, que é o sistema dar para vocês essa possibilidade de estar adaptado e aplicar as regras da legislação para que vocês tenham tranquilidade e não se preocupe com equívocos e algum problema futuro, que daí não demandaria a responsabilidade de vocês. Agora, se vocês não fizerem isso, a responsabilidade recai sobre vocês. E aí, se vocês não ficarem atentos a essas necessidades, qualquer problema futuro, uma ação trabalhista, um apontamento, o chefe do executivo ou secretário da pasta, ele poderá aí chamar a atenção de vocês por não terem observado essa questão. Tá legal? Fiquem sempre atentos a isso, então. É muito importante para evitar dor de cabeça e chateações aí em curto ou longo prazo. Então aqui já indo para
para o finalmente, a manutenção e a precisão na folha de pagamento é crucial para o bom funcionamento das finanças públicas e a manutenção da confiabilidade dos servidores no sistema. Em suma, investir tempo na configuração do software adequadamente e preparar-se para fazer ajustes quando necessários é um passo crítico que não deve ser ignorado. Se a sua prefeitura utiliza sistema de folha e você quer verificar se os cálculos proporcionais estão parametrizados corretamente, entre em contato conosco. Esses são os canais da GEPAM, tem contato pessoal, tem os canais gerais tanto por e-mail e também nas redes sociais. Então fique à vontade, aproveite e acesse nossas redes sociais, tem muito conteúdo interessante relacionado à administração pública. E vamos lá dar uma bisbilhotada, pessoal. Vejam lá se tem algo interessante para vocês. Possivelmente não é da sua área, mas a partir dali, comente com um colega, copie o link, envie para o colega da outra área que você entenda que o assunto possa ser útil. E aproveite, já que entra lá, dá aquela curtida, dá aquela comentada e compartilhada, porque aí isso ajuda muito para que a plataforma entenda que o assunto é interessante e faça com que chegue a muito mais pessoas. Era esse o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Então esse foi o tema de hoje. Esse foi o quadro Fique por Dentro. E até a próxima, o próximo conteúdo.